A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Que alegria ter você comigo mais um dia para podermos juntos fazer o nosso devocional na Palavra de Deus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, hoje no capítulo 7, do versículo 1 ao 9 e do 20 ao 23, que diz assim a Palavra do Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. E dizia: o que sai do homem, isto é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, meus amados, nessa passagem de hoje, nós vamos fazer uma reflexão, vai nos levar a essa reflexão, o que tem guiado e direcionado as nossas vidas. São tradições humanas ou é a palavra de Deus? Ou são os preceitos de Deus? Jesus vai nos ajudar com essa resposta e vai nos ensinar acerca da verdadeira espiritualidade. Os escribas e fariseus que estavam aqui confrontando Jesus, eles eram especialistas em estudar a lei de Deus. Eles a interpretavam e ensinavam no templo e nas sinagogas e transmitiam de geração em geração. Mas eles ficavam vigiando a vida de todo mundo para pegar falhas nas pessoas. De Jesus, então, nem se fala. Eles ficavam o dia inteiro atrás de Jesus, à espreita, procurando uma brecha para poder acusá-lo. Os escribas e fariseus, eles transformaram a vida espiritual num fardo, cheio de regras, cerimônias de purificação, pois eles entendiam e achavam que a observância dessas coisas os levaria à salvação. Eles ficaram escandalizados com os discípulos de Jesus, porque estes não lavaram as mãos, não purificaram as mãos antes de comer. A palavra de Deus vai nos dizer que eles eram cegos, guiando outros cegos para o abismo. Essa história de lavar as mãos nada tinha a ver com higiene ou com alguma ordenança da lei de Deus, mas pelo contrário, eram apenas tradições dos escribas e fariseus. Eles eram arrogantes e se julgavam mais santos, mais puros e mais dignos do que as outras pessoas, porque guardavam essas tradições. Porém, eles estavam enganados em relação ao pecado. Eles estavam enganados e Jesus vai demonstrar isso para eles, que não se trata de ações externas, mas se trata de uma questão interna. E infelizmente ainda hoje, em muitos meios cristãos, ainda é assim. Muitas pessoas estão coando um mosquito e acham que estão engolindo um camelo. Assim está na palavra de Deus. Esses escribas e fariseus, em troca de uma suposta espiritualidade, estavam negligenciando o mandamento de Deus. Eles estavam dando um jeitinho para não cuidar dos seus pais e das suas mães por uma mentira. Você pode ver isso aí em Marcos, no capítulo 7, no versículo 8 a 13. Em destaque, Jesus vai descrever o caráter dessas pessoas que estavam acusando. Jesus vai usar uma palavra forte, vai chamá-los de hipócritas. Um hipócrita é um dissimulado, um fingido,
Uma pessoa que faz aquilo que ele não é. Ele diz alguma coisa diferente daquilo que ele está pensando. J.C. Ryle nos alerta também ao perigo de sermos uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa, de deixarmos nosso coração em casa ao ir para a igreja. A hipocrisia das pessoas faz com que elas priorizem as aparências para os outros e não uma verdadeira realidade, vivendo uma vida de mentiras e farsas. A nossa realidade interior é que deve determinar o nosso modo exterior de viver e de agir. O zelo deles não era em proclamar a palavra de Deus, mas sim em manter uma tradição dos anciãos, dos antigos. Eles haviam trocado a verdade do mandamento de Deus por escritos humanos. Mas sempre nós devemos lembrar, e sempre estará e sempre esteve tudo na palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Escritura, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente para a nossa salvação. Ela é útil para ensino, para correção, para repreensão e para educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Você pode ver isso aí na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus nos diz que eles adoram em vão. O culto só é verdadeiro quando ele é regido pela palavra de Deus. Palavras externalizadas, muito bonitas, mas sem a verdade de Deus, não valem nada, desagradam a Deus. Por isso é que uma grande tragédia nós temos visto hoje em dia. Muitas e muitas pessoas se dizem cristãs, cada dia mais o número de cristãos aumentam, mas nós vemos na mesma proporção as coisas ruins acontecerem, o mundo piorando, pessoas que não dão testemunho. Muitos não passaram por uma verdadeira experiência de transformação espiritual. É o novo nascer, o nascer do Espírito de Deus. Não há uma autenticidade na sua vida, no seu caminhar com Jesus Cristo. Por isso Deus vai dizer que é necessário nascer de novo. Você pode ver isso em João, no capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. O cristianismo é Cristo, é sobre Cristo e não servir a tradições humanas. Então Jesus está nos dizendo que a contaminação vem de dentro do coração e não vem de fora, pelo que eles comem com as mãos sujas, por exemplo. A verdadeira espiritualidade não é sobre rituais, não é sobre tradições, mas é do coração, a sinceridade que brota do coração. Não é o que o homem coloca para dentro, mas o que sai do coração. Jesus está nos mostrando que as coisas que são agradáveis ao Senhor é da verdade interior. Jesus então vai citar 12 pecados que brotam do coração do homem, mas também ele vai oferecer uma solução para esses problemas. Claro, e é certo, e é notório que o problema para tudo isso é a palavra de Deus, é Jesus Cristo e é o reino de Deus. Jesus dá uma grande ênfase aqui à necessidade de ouvir e compreender a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra que Deus nos deixou na Bíblia. Jesus vai citar Isaías para estes escribas e vai dizer para eles: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Seus lábios parecem falar de devoção, mas seus corações e suas vidas estão afastadas e distantes de Deus. E o mesmo, infelizmente, ainda acontece hoje. Muitas pessoas podem ir à igreja, cantar hinos com entusiasmo, ouvir sermões atentamente, baixar sua cabeça para orar e ainda assim parecer envolvido com as coisas de Deus. Mas, na verdade, ao mesmo tempo, podem estar vivendo uma vida egoísta, uma vida para eles mesmos, para as suas próprias prioridades, ao invés da prioridade do reino de Deus. E nós, meus queridos, façamos essa reflexão. Será que muitas vezes também não fazemos o mesmo? Então o remédio, a solução para este problema é um novo coração. É impossível ter uma vida aceitável diante de Deus com os corações contaminados. As nossas regras nunca devem estar acima das Escrituras. As nossas tradições sim devem vir das Escrituras. Essa que é a revelação especial de Deus.
Deus nos vê como realmente nós somos. Não adianta vivermos mentiras externas, pois Deus, como diz o salmista, sonda os nossos corações. E um dia prestaremos conta ao nosso Senhor, ao nosso Criador, no dia do juízo. Assim, meus queridos, em Romanos 12, 2, Paulo nos chama a ter uma vida transformada, que nasce da constante renovação da nossa mente, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se ficarmos assistindo TV, programas de TV que só falam de desastre, catástrofes, notícias ruins, desgraças, vícios, sexos nas novelas, o nosso coração e nossa conduta será sempre imoral. Mas se nós voltarmos para as Escrituras e para os grandes exemplos de homens de fé, com certeza, meu irmão, nós vamos almejar as coisas que agradam a Deus. É simples, nós somos aquilo que pensamos, e o que nós pensamos determina aquilo que nós fazemos. Então, não sejamos hipócritas. Vamos pedir a Deus que transforme o nosso coração e tire de nós o coração de pedra e nos dê um coração de carne, um coração disposto a amar, a obedecer, a servir, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A obediência à palavra de Deus é que nos purifica. Um coração transformado que deseja Cristo o tempo todo. Um coração que ama a Deus. Só vamos conseguir esse coração se nós nos arrependermos de nossos pecados diariamente e confiarmos nossa vida inteiramente a Cristo, ao nosso Senhor, confessando-o como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas e sermos obedientes a esta palavra, a palavra sagrada e santa de Deus. Então, meus queridos, você está disposto a isso? Se tem alguma dúvida no seu coração, pare agora neste momento, faça uma oração ao Senhor, coloque sua vida, o seu coração, a sua família, tudo diante do Senhor. Tome uma decisão agora, é essa oportunidade que você está tendo, amém? Então, meu Senhor, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém.